Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado Marco Antônio Cabral, contando com a participação do jornalista Walter Diogo, que deixou uma pergunta e eu peço que repita rapidamente, Walter. Eu queria te falar primeiro que é uma grande surpresa o Marco Antônio. Um cara jovem, né, que está começando aí, mas bem empolgado e que tem propostas boas. Agora, eu estou querendo saber o seguinte, como é que o Rio vai crescer se o país tem 3 anos de recessão? Está entrando no quarto. O primeiro trimestre não cresceu de novo. Então, está no 4º ano. A esperança, eu acho que é a eleição. Não é só eleger o governador do Rio. Tem que eleger o governador do Rio e mudar no governo federal. Porque com 4 anos de recessão do país, não tem saída para o Rio. Ou tem? Sem sombra de dúvida, Diogo, o que eu ia te falar é o seguinte. O Brasil hoje, ele virou um estado policial, né? O Brasil hoje, você liga num jornal de grande audiência, independente de qual seja a emissora, se divide em 3 partes. Uma parte são julgamentos, né, que a pessoa fica vendo julgamentos, alguém virou réu, alguém foi denunciado, alguém foi arquivado, depois passa para alguém foi preso, né, prisão, e depois nota de defesa. Então, o Brasil hoje virou uma mistura de delegacia de polícia com sala de julgamento, né? Então, isso realmente vem prejudicando, não que o combate à corrupção não seja algo fundamental, e acho que ninguém em sã consciência vai ser contra o combate à corrupção. Agora, da forma que está sendo feita, o Brasil vem estraçalhando as suas empresas nacionais, o Brasil vem estraçalhando os seus empregos, o Brasil vem estraçalhando a sua moeda, e o Brasil não vai conseguir sair dessa recessão, né? Enquanto isso não for mudado, o Brasil não vai sair da recessão. Você veja que as principais privatizações que houve recentemente no governo do Michel Temer, diferentemente de anos anteriores, não teve uma empresa nacional que participou de aeroportos, são só multinacionais, as empresas nacionais estão todas sucateadas, não tem mais condição financeira de disputar. O que foi apresentado à nação como uma espécie de, o Brasil voltou a conquistar a confiança internacional do mercado internacional, na verdade, mostra uma outra coisa, mostra que as empresas nacionais não têm mais condição de disputar nada, estão sucateadas. Eu queria colocar para ele um outro dado, é que dentro desses processos, dentro da Petrobras, no caso da Petrobras, não tem nenhuma empresa estrangeira. Todos os presos são brasileiros. Os donos de todas as empresas nacionais, grandes conglomerados, porque a Odebrecht não era uma empresa construtora, ela é um complexo de empresa com 100 mil empregados, né? E Andrade Gutierrez, tudo, Camargo Corrêa, tudo era grupo nacional. Não foi preso ninguém. E 70% das contratações da Petrobras são empresas estrangeiras. Só tem propina no nacional? É isso que eu queria saber. Não, exatamente. Então, como eu falei, essa questão tem que mudar. E uma coisa, assim, volto a dizer, ninguém é contra o combate à corrupção. Agora, a forma que vem sendo feito vem afundando o Brasil numa crise que o Brasil vive desde 2015 e não consegue sair. E uma coisa que eu ia falar é o seguinte, claro que isso passa pela eleição presidencial. O Brasil também se polarizou muito politicamente nos últimos anos. Quem é PT, quem não é PT. Eu acho que a gente, nessa eleição presidencial, tem que iniciar o ano de 2019 com uma agenda de reformas econômicas, com uma agenda, né, de melhor harmonia entre os poderes, com uma agenda de fortalecimento da política, que hoje também virou migalha no Brasil, né? Você vê que ninguém quer entrar na política, né? Surge um nome para presidente, ele não quer. Surge um nome para não quer. Ninguém quer em sã consciência, porque a pessoa é de bem. Entra na política hoje, vai ser, enfim, massacrada, passar por esse processo todo. Então, acho que passa, assim, muito pela eleição presidencial e numa união de esforços para o Brasil sair dessa crise a partir do ano que vem. Ô, deputado, recentemente, se a gente reparar, o que tem assumido a atenção da sociedade brasileira, o que tem provocado realmente discussão na sociedade brasileira, não são as decisões do Congresso, não são as decisões do Parlamento, tampouco do Executivo, são as decisões do Supremo. Hoje em dia, que você não fica grudado na TV para assistir uma sessão do Congresso, fica grudado para assistir uma votação do Supremo. Isso revela para mim
que o Supremo está assumindo e aí leia-se o Judiciário, está assumindo um protagonismo na vida nacional diante da fragilidade dos outros poderes, e o Supremo, inclusive, vai avançando sobre digamos, missões e tarefas do próprio Legislativo. Agora, recentemente, o Supremo decidiu sobre foro privilegiado. O Supremo interpreta a Constituição de maneira absolutamente bastante flexível aos olhos dos ministros e tal, e tirando funções que, a meu ver, eram funções originárias do Parlamento. O Parlamento não votou a questão do foro, o Supremo foi lá e decidiu. Como é que o senhor está vendo esse processo de ativismo do Poder Judiciário ocupando funções que, a rigor, nem seriam dele? Olha, primeiro, eu respeito muito assim, o papel do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, de todo o Judiciário. Agora, o que nós vimos nos últimos anos no Brasil foi uma metralhadora giratória em cima do sistema político. Quer dizer, a Operação Lava Jato, ela prendeu políticos e empresários. Ela não mirou em outros poderes. Ela não mirou em outras áreas. Então, políticos e os empresários viram delatores e os políticos ficam presos. Esse é o modus operandi hoje que ocorre no Brasil. Então, há sim uma seletividade e há sim uma espécie de criminalização da atividade política, né? Então, isso eu fico muito preocupado, porque enquanto jovem, né, enquanto político jovem, eu acredito na política. E, infelizmente, como eu falei aqui agora há pouco, que mais você vê são pessoas com medo de entrar na política porque, né, enfim, vão passar a ser taxadas disso, daquilo, vida devassada e etc. e tal. Então, na minha opinião, né, o ativismo do judiciário, ele é bom até certo ponto, né? Você não pode ultrapassar as barreiras do Congresso Nacional, do Executivo, e acho que hoje está muito discrepante. Hoje, né, não criticando o papel do Judiciário, pelo contrário, mas o Judiciário hoje tem um protagonismo, né, que ele não tinha anos atrás, e o Executivo e o Legislativo ficaram num segundo, terceiro plano. Lembrando ao nosso telespectador que o Executivo e o Legislativo são eleitos, né? Eu sou deputado federal. Eu não ficarei deputado federal até, enfim, vitalício ou 75 anos e tal. Então, o político, ele tem um giro pelo voto. Ele tem um giro, ele é eleito. Então, assim, na minha opinião, numa democracia, que é o que a gente vive hoje no Brasil, o que mais deve se dar valor é ao voto popular. Uma coisa que me chama a atenção no papel do Supremo é que, óbvio que o Supremo está ali para dirimir as dúvidas, as questões da Constituição. Obviamente que esse é o papel maior do Supremo, tirar todas as dúvidas e dirimir as questões nebulosas. Mas há questões que não são nebulosas. Por exemplo, é proibida a prisão antes de transitado em julgado. Isso não é nebuloso, isso é claro. Isso está escrito. O ministro Celso de Mello disse, inclusive, recentemente, que, olha, na defesa de que não poderia haver prisão sem transitado em julgado o processo, que há constituições do mundo todo que não consagram o princípio da presunção da inocência. A nossa consagra. Mas ainda assim se interpreta, se flexibiliza o que está escrito de maneira clara, de maneira absolutamente que não comporta dúvida, se flexibiliza e se tem uma nova interpretação que aí também pode ser interpretada não exatamente como uma interpretação, mas como uma maneira de mudar a legislação. Ricardo, eu não vou nem aqui falar dos presos na Lava Jato ou nas operações correlatas. Estou falando aqui da população de uma forma geral. 40% hoje da população carcerária do Brasil é preso preventivo. Você hoje tem a segunda maior população carcerária do mundo, só perde para os Estados Unidos e a nossa. Se prender e resolver isso no Brasil, o Brasil estava resolvido. Então, não é essa a questão. Então, a questão da prisão em segunda instância, na minha opinião, é um grande absurdo. Você tem ali expresso, e detalhe... E da maneira que está expresso não comporta dúvida, está claro. Apenas só pode ser preso se o processo transitar em julgado. Mas foi encontrada uma ponderação de princípio em que isso não é... O que está escrito não vale exatamente o que está escrito. E, Ricardo, e outra coisa, você não pode, na minha opinião, na minha opinião, seguir, no caso, a Constituição Federal, porque a justiça é lenta. Porque a justiça é lenta hoje no Brasil.
Né? Agora, não só a justiça, enfim, estou falando de uma forma genérica, mas claro que se você entrar na primeira instância com recurso até o STJ, que muitos ali defendiam ser até a confirmação da condenação pelo STJ, você tem um tempo. Né? Agora, o que tem que se fazer é esse tempo diminuir e a Constituição ser a cumprida. quantidade de recursos infinitos Reduzir os nas recursos, instâncias, reduzir há os muitas recursos, possibilidades de embargo de reduzir os declaração, recursos. reduzir, mas que transite em algumas, O pelo menos três CNJ, instâncias. o CNJ, como já vem fazendo um excelente papel na questão das metas, né? Enfim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é acelerar o processo no judiciário para que a Constituição seja cumprida. Mas isso eu acho que não vai ser visto tão cedo. Acabou de ser julgado 6 a 5. Eu vou ter que fazer o intervalo, mas o jornalista Walter Diogo quer deixar uma pergunta. Por favor, Walter. Essa judicialização da vida política do Brasil está permitindo defesas? Por exemplo, o presidente Lula diz que ele não tem defesa. O seu pai lá, você acha que está tendo defesa correta? O deputado vai responder logo após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o deputado Marco Antônio Cabral.